Seu microfone está ligado. Vou ligar aqui. Você é de qual cidade? Pouso Alegre, Minas Gerais. Pouso Alegre. E você, senhor? Eu sou de Vitória, Onde? Vitória do Espírito Santo. Você Onde? participa daquele grupo, né? Sim, participa. Faz tempo Tá. que eu tô lá. Esperando chegar aqui, porque tem gente que dá sinal de que vai chegar, mas não veio ainda, né? Esperar uns minutinhos. Tinha proposto ao Augusto fazer por aqui para gravar essa reunião, esse encontro. Quem quiser ver depois, então. Olá, André, boa noite. Estamos aguardando chegar os colegas, né, para até umas 8h05, assim, 8h10. Enquanto não chega, a gente vai aguardando e botando anúncio aqui no grupo, né? Aqui tem, então, o Jean, que falou que é de Minas Gerais. Chegou a Andréia. Andréia também é psicanalista, Andréia? Também atua em consultório. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Oi, querido, sou sim. Ah, tá. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Elisângela. Lidiane, Elisângela. Boa noite, Olaí. Boa noite. Os apaixonados pela literatura, né? Os colegas estão chegando, a gente vai. Aqui é a Vera e a Juliana. Boa noite, Vera. Boa noite, Juliana. A reunião está gravando, né? Estou esperando chegar o Augusto, que é o coordenador do grupo, né? Boa noite. O Augusto não deu sinal. Vou esperar um pouquinho. Respeitar o coordenador do grupo, né? Grupo de estudo de casos. Aguardando até 8h10. Agora 8h05, vamos esperar uns minutinhos. A gente reúne já tem bastante tempo, né? Vamos aproveitar para conversar aqui com quem está aparecendo agora, né? Assim, para a gente. Andréia, Lidiane, rapaz, saiu aqui que entrou? Bom, esse que estão. Ah, o Jean, né?
3 pessoas que... Boa noite, Melk. Então, tem Lidiane, Andréia e o Jean. Essa turma que está aqui, pessoal, já participa do grupo de estudo há muito tempo, tá? Aproveitei para convidar, pedir autorização ao Augusto Schumann. Augusto Schumann tem um nome aqui alemão. Coordena o grupo de estudos de casos clínicos. Podia trazer o pessoal, disse que poderia. Então, estendi o convite. Boa noite, Miriam. Boa noite, Adelmo. Propus que no grupo... Boa noite, Melk. Propus que no grupo esperar até 8h10, tá, Miriam? Para ver se o Augusto dá tempo de chegar, né? Coordena o grupo, então... Boa noite a todos. Boa noite. Até 8h10, a gente vai esperar. Caso contrário, a gente começa a comentar, né? Aí vai chegando depois, vai acompanhando do meio para frente. Boa noite, Miriam. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Aqui está chegando agora o Wagner, né? Bastante gente hoje, hein? Que legal. É. Que bom. Miriam, é o grupo também que já vem rolando há muito tempo, tá? Colegas desde 2017 que reúne, né? Tem 6 anos. Esse de 2017 aqui, eu vou dizer, tem o Ricardo, Roberto, a Maria não veio ainda, a Juliana entrou em 2020. Só já antigo, né? Muitos vão entrando, outros vão saindo, dando por satisfeito. Outros gostam e não sai nunca, fica sempre. Outros começam, dão uma olhada, vão embora. O mais recente que tem muito animado aqui é o Mel, que é jovem ainda, 23 anos. Está iniciando o estudo, não está ainda... A Vera já é mais experiente, também atua com a terapia em outras modalidades, está acompanhando também a psicanálise, né? Então, o estudo é antigo, né? Meu nome, né, vai aparecer daqui a pouco, os trabalhos da gente. Hoje nós vamos ler aqui, então. Nós estamos vivendo um momento hoje e eu vou botar aqui um áudio já que está para, né? Tá para a gente. O Augusto acabou de avisar no grupo que ele não vai poder entrar porque estão instalando a internet dele. Ele já vem com esse problema de internet, eu acho que uns 2 encontros já. Entendi. Vou colocar aqui o seguinte. Esse livro, A Filosofia do Narcisismo, eu tô amando, né? Não li ele todo, mas li capítulos pontuais. Gostei muito dele falar de Machado de Assis. Para quem já leu a obra, né, de Dom Casmurro, é bem legal esse paralelo que ele faz entre a história com Freud. Fica bem fácil de entender, a leitura fica bem fluida, ajuda bastante assim, na faculdade. Eu já tive a introdução nesse assunto, estou no 4º semestre de psicologia, e eu achei que ele deu uma explicada bem legal no conteúdo. Então, vou começar, né? Augusto mandou avisar, então a gente está liberado. Depois ele pega o link, pode ver, e também no próximo encontro fazer os comentários sobre o que foi comentado hoje, né? História de um caso clínico, nascimento do autor. O paciente surgiu como autor depois de um fato trágico em uma psicanálise de casal. 2000, aí o relato da esposa, né?
Em 2003, meu marido estava muito agressivo, gritando, sentando cadeira na parede, fazendo buraco no armário, dando soco na mesa, eu resolvi me separar. Comuniquei à minha mãe, comuniquei à família dele. Ele veio, então, pedir para tentarmos nos ajustar. Muito tempo fizemos terapia com uma psicóloga em 84, e eu pedia para fazermos de novo. Ele não achava necessário, então, com a minha decisão de separação, ele propôs fazermos terapia de casal. Iniciamos com Thelma, e ele lá era bonzinho, não tinha nada. Era eu, então? Comecei a falar, na minha opinião, quem era ele, com fatos e dados. O que ele estava fazendo comigo, o que tinha feito com minha mãe. De repente, fui chamada pelo terapeuta dele, seu marido está se desestruturando, possível suicídio, surto, parar imediatamente com a terapia de casal. Tomei um susto, meu chão se abriu. Tomei um susto, meu chão se abriu, ele e meu marido não tinham estrutura. Um relato aqui, né? Muito tempo fizemos terapia com uma psicóloga em 84. Eu pedia para fazermos de novo, ele e o marido diziam que não era necessário, não achava necessário. Então, em um plano previamente traçado entre a esposa e sua psicanalista, ambas feministas, com a questão do empoderamento, né, da mulher, a ideia foi provocar um choque na estrutura psicológica do marido e a esposa, no espaço terapêutico, subitamente soltou conversas íntimas do casal, o que veio a dar um choque, né? Como mencionou aqui antes. De repente, fui chamada pelo terapeuta dele. Seu marido está se desestruturando, possível suicídio, surto, parar imediatamente com a terapia de casal. O tratamento é o choque, então, né? O tratamento funcionou aqui como um choque. O choque psicológico é uma espécie de um corte lacaniano ampliado, né? Muito alto, terapia de choque, né? Terapia de choque é isso aí que funcionou. Os cortes lacanianos visam dar pequenas quebras, né? Porque explicar demais e tentar ser pedagógico com o paciente, todo mundo já tentou, né? O médico já sugeriu, os pais já falaram, ele já foi aqui e ali, os amigos, todo mundo, a amiga, né? Então, você já conversou com todo mundo, ninguém consegue pedagogicamente, porque o outro lado não acolhe, né? A explicação tem sempre um rebate, né? Então, você entra e faz uma revolução. A pessoa detonada, ela vai ter que se reorganizar ou enlouquecer, né? Então, o tratamento é o choque psicológico é um corte lacaniano ampliado, né? A psicanálise não é pedagógica, ao contrário, ela é assustadora, é um choque que, ao pegar de surpresa, pode abrir uma ruptura no psicológico. Nós estamos lendo nas cartas de Jung, como que Otto Hahn, como é que é? Um paciente chamado Otto e depois um outro chamado Honegger. O Otto fugiu da terapia, o Honegger suicidou-se. Estava inventando a psicanálise ainda e mexendo muito na cabeça do paciente, né? O que mais quer uma jovem mulher é um homem trabalhador, um guerreiro, que se entrega na luta pelas conquistas da família, e o domínio da mulher sobre o homem é um tema clássico, né? Ela governa a partir dos bastidores, o método funcionou assim, né? Evitando expor-se, quando precisa, convoca, eu quero meu homem, que é o executor de suas ordens em espaço público. Quem vai correr o risco em nome do casal, né? A pergunta. Nada impede que, como Joana d'Arc, naquela época, disfarçada de homem, nos dias atuais, sem ter necessidade de nenhum disfarce, como a gente vê, assim, juiz de futebol, né? Ou mulheres vestidas de policial feminina, não precisa de botar um disfarce, escondendo os seios, né? Nos dias atuais, sem necessidade de disfarce, uma mulher pode se lançar sobre a realidade como uma guerreira, e neste ponto entra o mecanismo de defesa. Lançar-se sobre a realidade é também arriscar a vida e a imagem, motivo que faz também o homem temer o risco, né? Em um casal em que a covardia é de ambos, a família não avança, né? E muitos são os casos de maridos exageradamente medrosos em que a esposa assume a direção da família, como aquelas matronas antigas que mandam nos maridos, esses obedientes como crianças,
sem muita iniciativa, temem a realidade como temem a mãe. O desbravador do desconhecido, aquele que investe em uma nova descoberta, o verdadeiro empreendedor, é disso que se trata neste livro, do paciente que surgiu, daí então um novo autor a partir do narcisismo. Uma ferida estrutural em alguém, uma destruição de sua segurança psíquica, pode levar ao total perda da realidade. A loucura, ao crime, ao suicídio, ou, o contrário disso, em uma direção, uma compreensão da estrutura psicológica. Aqui eu vou entrar num caso feminino que também interessa para nós, né? Uma senhora de 62 anos, Maria G., teria sido acusada por um vigia de supermercado de roubar um potinho de creme de leite. Teria sido revistada diante de outros clientes, tá? Aqui que está a questão, né? Na vista dos demais. Maria voltou para casa, ela não falou de sua desventura com ninguém. No dia 10 de abril, ela foi ver o túmulo de seus pais. Na volta, passou perto do canal no qual acabam de repescar e identificar o seu corpo. E ela havia deixado um bilhete para o seu filho. Rolande, eu não cometi o roubo do potinho de creme do qual me acusam os pilantras do supermercado. Juro sobre a cabeça de meus netos, diante da morte eu não minto, e se matou diante da morte. A impressão que tem, então, que ela não suportou ser revistada, responsabiliza o suicídio dela aos pilantras do supermercado, então exime-se da culpa, da responsabilidade de ter sido pega, né? Maria G. poderia ter proposto uma negociação bem simples, né? Com os pilantras do supermercado, no estilo, vamos lá, seus pilantras, vocês me pegaram com esse potinho de creme, vamos ver quanto eu devo, bico calado, né? Paga essa porcaria, vai embora, faz um acordo aí momentâneo. Mas, ao que parece, Maria G. não conseguiu suportar a ideia de ladra, não suportou ver-se no espelho dos seus atos. Significa dizer, Maria G., para proteger sua imagem, eliminou seu corpo, né? Isso aqui é o suicídio típico do Narciso, né? Em Vitória tem uma ponte que agora está cercada dos lados para evitar... Tem muita gente que pula, né? Mas não é noticiado, evita noticiar também. A pessoa tem um desespero de causa, não sabe lidar com aquele desespero na vida real, se mata, né? Nesse caso, ficou o bilhete da Maria G. para o Rolande, que é o filho dela. E aos netos também. Alguma coisa também ela já devia estar passando, porque disse que voltou do cemitério, né? Na volta do túmulo dos pais, ela suicidou-se. Pela notinha que deu no jornal, tá? Não procurou analista, não procurou uma amiga, não procurou um suporte, não procurou nada. Por isso, matou-se e acabou a vida dela. Voltando aqui ao caso do que virou autor, né? Engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Quando iniciei meu curso de engenharia, os postos de trabalho na área de engenharia eram ocupados majoritariamente por homens. Havia uma percepção geral das empresas de que não era adequado contratar mulheres para o quadro técnico, operacional, ocupado por engenheiros para a área de operação em obras. Acreditava-se que o ambiente industrial era pouco adequado para uma mulher engenheira, né? Fui contratada como engenheira devido ao fechamento de um escritório da Floresta Rio Doce, empresa da Vale, e transferência de seus empregados para a Vale. Foi fechado e absorveu. Fui a primeira engenheira a ser contratada na Vale Brasil para uma posição de engenheiro na antiga superintendência de operações da Estrada de Ferro Vitória Minas. Era a única mulher entre os homens, meu trabalho era respeitado, mas observava que tinha que provar minha competência e ter persistência para mostrar que era capaz. Para equilibrar a responsabilidade familiar com a profissional, sempre conto com a parceria e apoio de meu marido, deu o nome aqui do marido, também engenheiro e psicólogo, com quem tenho 3 filhos. Sem o apoio e suporte dele, seria difícil realizar o que eu queria, ter uma família e uma carreira. Também tive uma atuação consciente na comunidade para ajudar a mudar a situação. Na faculdade, participei de um grupo de estudo de mulheres, um grupo de feministas que existia na UFS, na década de 80. Grupo de estudo da mulher para entender melhor a questão. E na Vale, sou integrante do Comitê Projeto Equidade de Gênero. Participou, então, passou a participar de um grupo dentro da Vale do Rio Doce a partir de 2011.
que visa reconhecer e promover o talento e a capacidade da mulher, diminuindo a discrepância histórica e cultural de acesso e oportunidades, sem criar um ambiente discriminatório. Fiquei muito lisonjeada quando fui convidada pela diretora para fazer parte desse trabalho. Acredito que, independentemente do gênero, cada um tem talento e capacidade. Aos poucos percebo que a situação vem se alterando. Na operação, na obra, atualmente, a situação é diferente daquela antiga, quando entrou, né, lá no início, quando foi a primeira engenheira. Temos muitas colegas hoje, né, mas ainda há um longo caminho a trilhar. Principalmente perceber que há uma mudança que favorece tanto ao homem quanto à mulher, como prega o movimento Eles por Elas da ONU, He4She. Criado pela ONU Mulheres, né? Foi criado pela ONU Mulheres, a entidade das Nações Unidas para a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. O movimento Eles por Elas é um esforço global para envolver homens e meninos na remoção de barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir seu potencial e ajudam homens e mulheres a modelarem juntos uma sociedade melhor. Tem uma certa utopia aqui também envolvida, né? Que é a ideia heróica de construir um mundo melhor, né? Então, dia 8 de março de 2016, essa esposa, né, do paciente, né, que em 2003 estava passando por uma crise no casal. Em abril de 2021, 40 anos depois de ter se juntado em 81, separou-se do marido publicando um documento. Um becante, minha vida com um psicótico. Escreve, daria título para um livro, ou até mesmo para fazer um livro, uma análise do caso, não é Schreber. Porque uma pessoa se casa com um psicótico, não percebe que é doente? O livro seria uma análise do caso Schmidt, ela não percebe de cara, não. Com o tempo percebe, mas acha que com muito cuidado e dedicação aquilo vai passar. Ouve as queixas de que foi maltratado, pisado, abandonado quando criança e vê naquele adulto uma criança abandonada e o adota. Uma engenheira adotou o marido como doente mental ou alguém muito carente, nas palavras dela, né? Que o papel aceita escrever qualquer coisa, né? Quem é o paciente? Engenheiro civil, mestrado em ciência de sistema, em Tóquio, de 88 a 90, trabalhou na Vale durante 17 anos, de onde saiu para ser microempresário, graduou em psicologia em 2004, 2010, devido àquele surto, né? Que passou aqui em cima, né? Para quem chegou agora, de repente, fui chamada, a esposa, pelo terapeuta dele. Seu marido está se desestruturando, um possível suicídio, surto, parar imediatamente com a terapia de casal. Esse sujeito, então, entrou na psicologia para resolver a questão dele, porque cada um tem que resolver os seus problemas. Fez o mestrado em filosofia, análise por 13 anos seguidos, com um analista que veio de Paris para Vitória, terminou um doutorado lá, fazia análise em Paris, com Jacques Alain Miller, né? Da Escola Brasileira de Psicanálise. Quando, numa noite de cartéis, apresentando o trabalho de Jacques Lacan, apresentando um trabalho, ele disse, a psicanálise é um modo de filosofia praticado em divã, em ambiente privado, fechado. O analista ali presente, você não pode falar que a psicanálise é uma filosofia. E foi, então, o fim de análise. Né? O próprio analista, fora do consultório. Então, esse primeiro elemento aqui foi para apresentar alguns dados primitivos, né, assim, simplificados, porque o material seria muito longo para discutir. Agora vamos a uma parte que interessa, que entre a vida real e a literatura, a diferença é mínima. Vamos ver aqui agora, assim, essa mínima diferença em Machado de Assis entre o que acontece na vida real e o que acontece na ficção. Nós estamos avançando aqui com a seguinte ideia. A psicologia do narcisismo, né? Hoje, só se fala de narcisismo, transtorno psiquiátrico, narcísico, bipolar, né? Narcisismo tóxico. Então, a gente a gente embala por esse caminho e a gente acaba esquecendo que todos nós somos narcisistas, né? E quando o meu modo de falar aqui já é uma manifestação de narciso falando, né? Quem está falando aqui hoje, aqui nesse momento, já é uma manifestação de um narciso falando. Vamos ser sinceros e falar assim que é melhor, né? Machado de Assis publicou Relógio Parado, em 1898,
um conto pertinho de Capitu, 1899. Quase ninguém associa um conto anterior com o Capitu e Dom Casmurro do ano seguinte, mas é muito semelhante, tá? Um instante, a Maria Rita fala para a Correia, lá no meio do conto, daqui a pouco, alguém pode baixar e querer ler para pegar mais detalhes, né? Essa conversa de hoje vai ficar no YouTube. Quem estiver anotando, anota. Quem não tiver, depois pode ver de novo. Relógio Parado é um conto de 1998. Maria Rita falando, bem, mas eu sou uma senhora casada. Tinha um pretendente de Maria Rita chamado Correia. Maria Rita estava no Rio de Janeiro, na casa de uma amiga, recebe um visitante na casa dessa amiga, chamado Correia. O Correia manifesta interesse por ela e ela fica nesse jogo com ele, então, né? Maria Rita é uma senhora casada que veio do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, o marido ficou no Sul, e ela vai querer se livrar dele, porque ele era um pouco mulherengo, nesse instante ele estava na guerra, ela já tinha passado por um desgosto com ele, envolvido com outra mulher, e quando ele arrumou uma segunda mulher, ela veio embora para o Rio, não suportou ficar junto dele enquanto ele tinha uma segunda mulher, né? Então, veio embora para o Rio e ali na casa da amiga, sem revelar esses detalhes todos, quem revela é o escritor, o Machado, para o leitor, né? Os personagens não conhecem todos os detalhes da história, né? Então, dei um contexto aqui para poder situar um pequeno diálogo que trouxe para cá. Por que me interessa isso? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Vamos acompanhando que tem uma lógica isso aqui, tá? Bem, mas eu sou uma senhora casada, e nem por estar separada do meu marido, né? Está separada dele, mas está casada. Desde que está casada. O senhor ama-me, não é? Suponha pelo melhor que eu também o amo, ó. Vamos supor isso. Nem por isso eu deixo de estar casada. Não quer ler? Que ele tinha escrito uma carta para ela declarando 1000 coisas para envolvê-la e ficar com ela, né? Não, não quero ler, não. Nem para ver os termos, também não. Imagine que lhe proponho ir combater contra seu marido, matá-lo e voltar. Disse eu, cada vez mais tonto. Estava desesperado, querendo conquistar a mulher, né? Então ela pega a ideia dele. O senhor propõe isto? Imagine. Não é real, né? Não creio que ninguém me ame com tal força, concluiu sorrindo Maria Rita. Olhe que estão reparando em nós. O que então resolvi realmente de louco? Foi realmente de louco. As palavras de Maria Rita, não creio que ninguém me ame com tal força que, tá vendo? Provoca, né? É um lance que você dá para ver se o outro morde a isca, né? Essas palavras soavam ao meu ouvido como um desafio. Pensei nelas toda a noite, que fui para casa. No dia seguinte, fui de novo ao Engenho Velho, onde ela morava, na casa da amiga, logo que tive a ocasião de jurar-lhe a prova, filo. Deixo tudo que me interessa, começar pela paz, com o único fim de lhe mostrar que te amo e a quero só, e santamente para mim. Vou combater a revolta. Se propõe eliminar o marido, né? Maria Rita fez um gesto de deslumbramento, desta vez percebi que realmente gostava de mim, aqui quem narra é o Correia, o personagem, né? Como se fosse o Bento Santiago. Verdadeira paixão, e se fosse viúva, não casava com outro. Jurei novamente que ia ao sul, ela comovida, estendeu-me a mão, estávamos em pleno romantismo. Aqui já é um Machado de Assis enfiando frase no meio do texto. Ele é habilidoso para enfiar uma frase no meio do texto, tá? Que criticava o Machado, na divisão entre romantismo e realismo, e lá no que chama de realismo, ele fala essa frase, né? O Machado é muito habilidoso de inserir frases no meio do texto, como se fossem mensagens subliminares. Então diz, estávamos em pleno romantismo, aqui é o Correia, né? Quando eu nasci, os meus não acreditavam em outras provas de amor, e minha mãe contava-me os romances em versos de cavaleiros andantes que iam à Terra Santa liberar o sepulcro de... Aqui é o mito do herói, né? Então o Correia faz uma remissão ao passado, onde a mãe contava, lendo aquelas historinhas infantis de Batman, Super-Homem, né? Essas coisas que a gente vê hoje na nossa realidade.
Então, estamos em pleno romantismo quando existe o herói, né? Então, o autor remete à infância de Correia, dizendo essa frase, né? Que a mãe remetia à história de Cavaleiros Andantes, para considerar, junto com Martinha de Flor Anônima, um outro conto de 97, que eu vou pular aqui. O que importa dizer é o seguinte: Maria Rita lançou sob o Correio uma isca, né? Você me ama, não é verdade? Suponha também que eu te amo. Então, tem essas frases que criam envolvimento, que nós, homens e mulheres, sabemos como que vai envolvendo um ao outro, né? Todo namoro começa com um namoro de palavras, né? Ou de olhares, né? O namoro entre seres humanos começa sempre com envolvimentos de sedução, né? O que que ele tem que pode me agradar? O que que ela tem que pode me agradar, né? Sempre tem essas perguntas que você não faz ela claramente, mas você fica na cabecinha assim circulando, né? Será que vai ser vantagem para mim? Então tem uma negociação aqui muito arriscada. Nós tínhamos começado aqui em cima com a ideia do desbravador, o corajoso, né? O homem que vai à luta, né? Na verdade, para terminar esse pedaço, o que acontece aqui é a Maria Rita aproveita o Correia para se livrar do marido. Quando ele volta do sul, ela diz que não quer nada com ele. Como ela já tinha vindo do sul para o Rio de Janeiro, com raiva dele, do marido, encontrou uma oportunidade de se livrar dele sem que ela fizesse nada, né? O que interessa nessa história aqui é assim: como é que você passa uma proposta que o outro engole ela e não consegue se livrar? E não é uma questão assim de machismo, feminismo, masculino e feminino, não. Aqui é a Maria Rita e aqui é a Maria G, né? Maria G, pelo roubo de um pote de creme, suicidou-se. A Maria Rita mobilizou o Correia para que ele eliminasse o esposo dela, que era um galã que ficava namorando outras mulheres. No retorno, quando o Correia retorna ao Rio, a Maria Rita diz que não quer nada com ele, tchau e benção, e ele fica naquela de o que então? Como é que eu faço depois de tudo que eu fiz, né? Vamos dar um passo adiante, que nós estamos aqui estudando a dificuldade da gente entender o que se passa na cabeça do outro nos relacionamentos, né? A relação hoje é narcisismo, homem, narciso, mulher, dois morando na mesma casa e está tendo uma confusão enorme que aparece nos nossos consultórios, tá? E a gente não sabendo ler essa jogada do próprio paciente até para cima do analista mesmo, querendo sempre responsabilizar a outra parte. Isso que a gente vai começar a olhar agora com Freud. Primeiro, vamos ver isso aqui, ó. Há uma dificuldade enorme na compreensão da linguagem, de onde se conclui que o inconsciente está na própria linguagem, tá? Como é que o Correia não se cercou de mais cuidados aqui, né? Maria Rita, vamos fazer o seguinte. Entendi o que você quer, que eu vá ao sul eliminar o seu marido, porque você disse que é uma senhora casada e nem por estar separada, deixa de estar casada. Nessa frase aqui, sutil, né? Quer dizer que a senhora está separada, mas está casada, mas se a senhora não tiver mais marido, a senhora deixa de estar casada e fica disponível. Se eu eliminar o seu marido, a senhora se casa comigo? Quer assinar um papel aqui desde já? Então, o homem vai mais afoito, né? Já sonhando em ter aquela mulher como esposa e não se previne, né? Então, aqui passam mensagens que estão, de certo sentido, assim, inconscientes para o pensamento do Correia, né? Passou uma proposta aqui no meio que ele não... Daí, então, essa frase aqui, tá? Há uma dificuldade enorme na compreensão da linguagem, de onde se conclui que o inconsciente está na própria linguagem, que é uma frase de Jacques Lacan, né? O inconsciente está na superfície da fala o tempo todo, e não lá, né? O inconsciente tem uma estrutura de linguagem, né?
Ele se manifesta na linguagem, sempre enfiando no meio das palavras alguma coisa que eu quero, né, levar vantagem sobre o outro na relação de Narciso, né? Agora vamos ver um Drummond de Andrade quebrando a cara com o Machado aqui, tá? Muito interessante. Em 1925, o Drummond de Andrade escreveu sobre Machado de Assis. Tem um texto documentado, publicado, né? Amo tal escritor patrício do século XIX pela magia irreprimível de seu estilo e pela genuína aristocracia do seu pensamento. Adoro Machado. Mas se for considerar que esse escritor é um desvio da orientação que deve seguir a mentalidade do meu país, então ele desvia, né? É um desvio para a juventude, o Machado. Para a qual um bom estilo é um vício, né? E a aristocracia e o refinamento ainda impossível e indesejável. Se você botar um bom estilo na mão de quem tem a mentalidade que não tem cabeça, né? Vai se tornar um vício. Tornar-se aristocrata é um refinamento ainda impossível e indesejável para esse tipo de gente. O que devo fazer? A resposta clara e reta é repudiá-lo. Chamemos esse escritor pelo seu nome. É o grande Machado de Assis. Sua obra tem sido o cipoal em que se enredou e perdeu mais de uma poderosa individualidade, seduzida pela sutileza, pela perversidade profunda e ardilosa deste romancista, tão curioso e ao cabo tão monótono. Nesse texto, aos 23 anos de idade, Drummond escreveu um repúdio a Machado de Assis, que cabe a pergunta assim, Drummond diz amar aquilo que ele mesmo repudia. Amo isso que eu estou aqui repudiando, né? É porque é bonito, mas ao mesmo tempo revela o quê? Revela esse jogo aqui, né? Por isso que nós trouxemos isso aqui, quer dizer, ele mostra um aspecto de uma safadeza que tem nas relações humanas, né? Que ele chamou de perversidade profunda e ardilosa. Como é que a Maria Rita armou um bote aqui para cima do Correia, que ele ainda diz, imagine que me proponho ir combater, matar o seu marido e voltar e tal. O Machado, nesse conto, ele é tão cruel, que a Maria Rita desconfia, fala assim, você não matou ele nada, cadê? Você não tem nenhuma prova. Correia diz assim, espera que eu vou lá buscar. Vai em casa e traz o que chama de escalpo, os índios chamavam de escalpo. Depois de matar, arrancava o couro cabeludo para ter a prova do defunto, né? Ele traz a cabeça do marido da Ana Maria Rita. Tá? Ah, agora eu estou vendo, é meu marido mesmo, você matou de verdade. Tchau, hein? Então, essa relação quase que impiedosa, né, que você explora a confiança do outro dessa maneira, é que o Drummond está criticando aqui. Tá? A gente vê isso nas novelas o tempo todo, né? Tem uma novela agora, Terra e Paixão, que é mais violenta que isso aí no tempo todo lá. A moça agora perdendo a propriedade inteira com ouro, né? A realidade é isso aí, né? A gente está vendo nas novelas. Então, o Drummond diz que este é escritor é um desvio na orientação que deve seguir a mentalidade do meu país, para a qual um bom estilo é um vício. Que ele considera, né, o Drummond, que a leitura de Machado causa um desvio na orientação e que isso é causa de repulsa. Ele teme a influência sobre a mentalidade do meu país. 33 anos depois, 1958, com 56 anos de idade, o Drummond se redimiu elogiando Machado, publicou A um Bruxo com Amor no Correio da Manhã. Então, o poema está na internet, não vou ler ele todo. Um poema lindo, né? Conheces a fundo a geologia moral de Lobo Neves, lá de Memórias Póstumas, né? Você conhece a fundo. Né? Ele também menciona aqui aquela tortura do ratinho, né? Ficas mirando o ratinho em Causa Secreta, tem um personagem chamado Fortunato. Se você digitar na internet o texto Causa Secreta, de Machado de Assis, todos os comentários são de que o Fortunato é sádico. Ele tortura um rato, assim, queima o rato,
no álcool, exibe ele queimando, né? É uma vingança que ele está fazendo. Mas o Drummond maduro não lê aquilo como um caso de sadismo. E quando a gente lê moralmente, quer criar caso clínico, ficar comentando obras de arte como se fosse desvio de personalidade, né? Ficas mirando o ratinho, meio cadáver, com a polida, minuciosa curiosidade de quem saboreia, por tabela, o prazer de Fortunato, vivisseccionista amador. A leitura do Drummond maduro não é uma leitura moral, né? É só um estilo do escritor. Não está tratando um fato da realidade aqui, né? Apesar de que teve uma tortura aqui do Correia, quando ele retornou da guerra, e não viu a esposa como a esposa dele, a mulher. Tem um paralelo, então, entre Causa Secreta, que é uma ficção e realidade. Vamos pular para frente. Guimarães Rosa. Esse aqui foi outro que se enganou com o Machado. Aqui a gente está localizando como que o narciso do autor, né? O narciso de Drummond tem em si o seu próprio narcisismo, que é um amor a si mesmo, gosta das imagens bonitas, Narciso acha feio, né? Acha feio que não é espelho, quer se achar bonito no lago, quer se ver no texto. Quando lê alguma coisa que aborrece, ele fica o quê? Puto com o texto e puto com o todo o texto, né? Depois ele vê que ele errou na leitura e elogia. Quer dizer, o erro de Narciso, tá? Guimarães Rosa. Não pretendo ler mais Machado de Assis, a não ser nos seus afamados contos. Talvez também o começo de Dom Casmurro, do qual já li críticas que me despertou curiosidade. Não pretendo mais lê-lo, está aqui no diário, tá? Não pretendo mais lê-lo por vários motivos. Acho-o antipático de estilo, cheio de atitudes para embasbacar indígena, lança mão de artifícios baratos, querendo forçar a nota de originalidade. Vai embora. Lança mão de edifícios baratos, querendo forçar a nota de originalidade. Aqui eu acrescentei, a origem do eu na infância já é uma nota forçada de originalidade, né? O eu, quando surge na infância, Freud vai escrever em 1914, no artigo do narcisismo, ele surge com uma nova ação psíquica, né? Sobre o autoerotismo, surge o narcisismo devido a um novo ato da psicologia da criança, e nisso tem uma nota de originalidade, né? Porque o Machado vai escrever lá no Memórias Póstumas, o menino é pai do homem, né? A menininha, com 5 anos de idade, o menininho também, já são protótipos de adultos. Espertinhos, até demais, muitas vezes, né? Há uma lança-mão de artifícios baratos, querendo forçar nota de originalidade. A origem do eu na infância é uma nota forçada de originalidade. Guimarães Rosa era diplomata em Hamburgo, falava vários idiomas, não falava o idioma de Machado de Assis, tá? Falava russo, né? Francês, alemão, diplomata na Alemanha, família influente em Minas Gerais, tinha uma ótima formação cultural, né? Muito estudioso. Em 39, aos 31 anos de idade, teria se equivocado no julgamento de Machado, e possivelmente em função disso, despertado o narcisismo dele mesmo, né? Como diplomata, representante do Brasil, não podia cometer um erro desse, tá? E se debruçado melhor sobre a literatura de Machado. Isso porque seu primeiro livro, que é um livro de contos, Sagarana, surgiu em 46, 7 anos depois. Aqui estão as obras do Guimarães Rosa, tá? Primeiro livro dele, 46, depois desse momento anterior, de 39. E Primeiras Histórias, de 62, que está aqui, né? Aqui dentro de Primeiras Histórias tem o Espelho, que é uma homenagem a Machado de Assis. No Espelho ele diz, né? Aqui no Espelho, o Guimarães Rosa é melhor que o Drummond. Quando Drummond se desculpa de Machado, ele publica um poema. Quando Guimarães Rosa se desculpa de Machado, ele publica um conto.
E no conto ele põe muitas frases machadianas, quer ver? Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos tratando. Fenômenos que você não pega, né? Sutis. Quando nada acontece, é um milagre que não estamos vendo. Ah, o tempo é o mágico de todas as traições. Tiresias, né? Lá do mito de Ovídio, tá? Aqui o Guimarães deve ter lido bastante. O Guimarães Rosa, suponho eu, né? Quero supor, que era aquele gênio, mas que não tinha despertado assim para a malícia da linguagem, tá? Quando ele vê aquela equívoco de leitura brutal aqui ao ler um editor, um escritor tão malicioso como Machado, parece que faz despertar nele o gênio da língua, né? Porque ele foi ler então o Ovídio, né? Eco de Narciso e Eco, tá vendo? Boa noite, Lidiane. Está sendo gravado, depois você continua a ver quando quiser, né? O Jário também precisou sair. Então ele faz o comentário de Tiresias, né? Ovídio, né? Tiresias, contudo, já havia predito ao belo Narciso, tá vendo aqui? Nesse instante, o Guimarães Rosa estava atento para a noção do narcisismo do autor na obra. Eu estou falando reto aqui, tá? Para poder tocar adiante. Deixa eu ver aqui, nós estamos na página 6, daqui a pouco. Desculpa, mas vou sair, eu achava que iriam trazer algum caso real. Tá bom. É porque não está vendo o caso real, tá vendo? O caso real escondido aqui, né? Achei que iriam trazer um caso real, né? Andréia, você está vendo se tem algum caso real escondido aqui ou não, hein, Jean? Caso real escondido no texto. Tem a Adila, né? Adila, Andréia, Jean. Oi. Pra... Então, eu entendo a nossa colega, eu acho que ela quis se referir a caso real de atendimento do Senhor, não coisas que estão já escritos, né, pelos grandes autores. Ah, tá. Aqui, Andréia, nós estamos adotando um método aqui, assim, que na Escola Brasileira de Psicanálise, assim que você vai tornar-se analista, você traz o seu caso para vir a mostrar a sua passagem de analisando o que era um ingênuo, né? A sagacidade do analista. Tem uma sagacidade do analista, que é uma malícia dele de aprender a ler entre as palavras do próprio analisando. É disso que nós estamos, porque a gente tem que ser muito didático, né? Porque se você não for didático, assim, explicar a explicação, é até interessante para o grupo de estudo que está acompanhando junto com a gente, ver como é que o grupo está no estado avançado, então, né? Porque assim que você compreende que ser didático é quase que uma derrota, por quê? Porque quando você é didático, você tem que entregar infantilmente, né? Então, aqui nós estamos vendo assim, o espelho de Guimarães Rosa, ele coloca frases da sutileza, é de fenômenos sutis que estamos tratando e que eu não consegui ler na primeira leitura. Quantas vezes que o paciente não engana o próprio analista, né? A linguagem é um negócio difícil demais, então, né? Continuando, então, aqui para ver se a gente consegue pegar alguma coisa, né? Vamos tentar, porque eu tinha esperança que fosse benéfico para o grupo a apresentação do caso clínico misturado com a literatura que é ficção na realidade. Mas, pelo que estou entendendo, o desejo é sempre um caso mais prático, né? Pegar um caso completamente prático da realidade
para mostrar como é que conduziu aquela análise. Muito embora o paciente nunca está presente para concordar com o que o analista fala dele, né? Então, o interesse em apresentar o caso clínico se torna apenas uma exibição do próprio analista, né, nesse caso, porque se o paciente não está presente para discordar do que o analista fala dele, fica complicado, né? Até para você saber o que é uma psicanálise, então, porque a psicanálise é simplesmente esse jogo de palavras o tempo todo, André, em que você não entende, eu não entendo o que está sendo feito durante a própria relação. Porque as falas, interessante que a Ana escreveu, né? Pressupõe honestidade, né? Porque assim, Ana, pressupõe honestidade, né? O falho que vier à sua mente, ou seja, sugerir ao paciente que fale à vontade, ajudará o analista a ajudar o paciente a perceber seus sintomas e suas causas por meio das próprias falas. Após escutar o paciente, o analista precisa ter o zelo com o que vai dizer para dosar o remédio. As palavras são para provocar um choque, ou, se necessário mesmo, com cuidado para não perder o eu do paciente. Você imagina assim, Ana, esse Correia, depois de ter sido enganado pela Maria Rita, ele vai ao analista, o analista vai dizer a ele assim, mas por que você, antes que ir ao sul matar o marido dela? Mas depois, né? Depois de ter sido enganado, não vale, entende? Como é que ele... Então, Ana, mesmo que fale depois, tudo que veio à cabeça, se depois do acontecido falar tudo que vier à cabeça, tudo bem que falou tudo que vem à cabeça, mas já não tem como desfazer o feito, né? Ele não pode voltar atrás, deixar de ir ao Rio Grande do Sul, eliminar o marido dela na esperança de tê-la como esposa. Isso ele não vai conseguir desfazer. E se ele quiser se vingar dela para cometer um crime de ódio por ela ter enganado ele, é pior ainda. Então, o que é um tratamento psicológico nesse caso? Muito difícil, né? Saber o que é um tratamento psicológico. Será que existe escuta profissional, Ana? Vamos ler aqui uma passagem do Freud, né? Sobre essa escuta profissional, tá? Ana, vamos ler essa passagem do Freud aqui, tá? Novembro de 1911, Freud escreveu um comentário irônico sobre o livro de Jung, a primeira parte de Transformações e Símbolo da Libido, publicado em 1911. Uma das melhores obras que li, eu li novamente, foi de um famoso autor, Transformações e Símbolos da Libido. Nessa obra, muitas coisas são tão bem expressas que pareçam assumir forma definitiva, e sob essa forma, imprimem-se na memória. Às vezes tenho a impressão de que o seu horizonte tem sido por demais limitado pelo cristianismo, então em sua vida no cristianismo, e por vezes o autor parece estar mais acima do material do que dentro do material, e é a melhor coisa que esse promissor ensaísta escreveu até agora, embora possa vir a fazer ainda melhor no futuro. De fato, Jung no futuro fez bem melhor. Aqui o Freud, ó, enfatiza que leu novamente, Ana. Leu 2 vezes. Na primeira, não estava consciente do que tinha lido. Não entendeu o que leu. A obra se refere a Jung como promissor ensaísta, famoso autor que poderá escrever muito melhor como aconteceu depois. Quando Freud, que era aqui, como diz a Ana, né, é preciso escutar profissionalmente. Está o Freud escutando profissionalmente Jung, mas ele precisou de ler outra vez,
porque antes ele não percebia o engano. Aqui nós vamos chegar nessa carta, nós estamos lendo o livro de cartas de Freud e Jung. Como disse Loucos por Literatura no encontro passado, né? A vacina não serviu para o Freud, porque o Jung estava enganando ele, Andréa. O Freud foi publicar o Narcisismo devido justamente ao fato de que o Jung vinha fazendo isso aqui com o Freud, ó. Uma das melhores obras que eu li, e eu li novamente, foi de um famoso autor. Uma vez que esse autor é o senhor, seu Jung, tá vendo? Aham. Continuarei mais diretamente e admito, para mim é um tormento pensar quando concebo aqui e ali uma ideia que possa estar tirando algo do Senhor ou apropriando-me de algo que poderia muito bem ter sido adquirido pelo Senhor. Quando isso acontece, sinto uma perda. Comecei diversas cartas oferecendo-lhe várias ideias e observações para seu próprio uso, mas nunca chego a terminá-las porque isso me parece ainda mais indiscreto e indesejável. Daí para frente, o Freud se desilude com Jung. Quando ele tem ideias que ele vai dar ao Jung, oferecer ideias ao Jung agora seria ser indiscreto com ele mesmo, o próprio Freud. Se eu for dar uma ideia ao Jung, eu estou sendo indiscreto comigo mesmo. Traindo a mim mesmo, dando ideia ao Jung, porque o Jung já está fazendo aqui o quê? 2 modos de pensamento, era um artigo de Freud que o Jung já está botando no livro dele. A vacina não serviu para o próprio Freud. Você nunca sabe quando alguém está te enganando, né, Andréia? Então, se o paciente está fazendo tudo aquele relato, que ouvido é esse que vai conseguir saber se aquele relato profissional... Hein, Wagner? O paciente está fazendo um relato. Com que termômetro que você vai avaliar as palavras dele? Hein, Ana Patrícia? Com qual termômetro que você vai depurar? Tem um detetor de mentira dentro do consultório do analista? Será que ele consegue ouvir profissionalmente, assim, de depurar as falsidades que são relatadas? Uma vez que esse autor é o senhor mesmo, seu Jung, seu sem vergonha. Como é que você vai conseguir, então, né? Aquilo é 1911, está 1912, e o Freud continua na labuta dele. Agora ele começa a escrever para outros autores, abrindo o jogo que ele não dá para o Jung, tá? Comecei várias cartas, né, oferecendo várias ideias para seu uso e nunca termino, nem te entrego, seu sem vergonha. Por quê? Porque você copia essas ideias e publica livros com minhas palavras. Mas ele vai falar com Binswanger, ó. Aqui é 4 de julho de 1912, né? Aqui era 12 de novembro de 1911, 6 meses antes. Agora o Freud vai abrir o jogo para outras pessoas, menos para o Jung. E para o Binswanger ele fala uma frase que ninguém cita, mas que é uma frase definidora do futuro narcisismo. As frases da Ana são bonitas, né? Mas, Ana, o Freud não conseguia parar de fumar. O analista precisa, com todo cuidado, levar o paciente a perceber a sua doença, entre aspas. É verdade, mas aí o próprio analista sem vergonha também fuma sem parar, né? Acabou destruindo o queixo dele, né? Né, Ana? Como é que faz nesse caso? Pegar o Freud, dar um tapa na cara dele. Vem cá, seu Freud, você está inventando uma teoria linda aí, né? Mas você fuma igual um desgraçado. E, em 1923, foi tirar o queixo inteiro e botar uma prótese. Pois é, né? O médico, né, sai da consulta, né, aí vai lá, enche a cara de cachaça, ou come uma picanha gorda, evitem comer
essas carnes gordas. Daí a pouco você vê o médico lá se lambuzando até não poder mais. Aqui, então, o Freud vai dizer ao Binswanger, ó, e eu há muito tempo suspeito que não somente o reprimido, mas também o aspecto dominante de nossa vida, que é a essência do nosso eu, ó, é inconsciente. Isso que ele falou para o Jung, eu precisei ler novamente, e na primeira leitura não estava consciente do que eu estava lendo, né? Mas ele não fala para o Jung, ele vai falar para o Binswanger. Vendo aqui, Ana, o que, que ele faz, o Freud? Deixa de confidenciar com Jung para confidenciar com outra pessoa que não lê as cartas, né? O Jung não sabe que o Freud está falando isso para o Binswanger. Boa noite, Márcio. Nós estamos vivendo, então, num tempo de narcisismo desenfreado, né? É o paciente que precisa ser honesto consigo mesmo. Aí melhorou, né, Márcia? Né, Ana? Agora você foi melhor um pouco, né? Bem melhor, né? Se o paciente se auto-sabota, e todos nós fazemos um pouco isso, né? Os nossos sentimentos, a gente não é nem um robô também, é uma máquina, né? A gente tem desejos. Aí fica difícil você pensar numa análise, né? Você só vai assim, como dito aqui no início, aquele engenheiro ingênuo lá, que era um paciente demente, né? Um correia, assim, que acreditava facilmente nas palavras, esse sujeito agora vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser mais safo um pouco, né? Boa noite, Adriano. Então a gente está vendo assim, como diz a Patrícia, né, Anaí? A gente tem que ser responsável com a gente mesmo, né? É o paciente que precisa ser honesto consigo mesmo. Quando ele vai descobrindo que aquilo que ele faz é nocivo a si próprio, é uma descoberta e tanto, né? Aí ele agora vai fazer conscientemente, né? Então tem um ganho aí sim, né? A psicanálise não é uma coisa inútil, não, né? O Freud foi ter consciência, né, que tinha, então, quando ele diz aqui, né? Li novamente, eu li pela segunda vez o seu livro, um famoso autor, né? Fui ler de novo. Vi que eu estava me enganando com você. Aí ele diz, então, comecei diversas cartas oferecendo ideias, observações para o seu uso, mas nunca chego a te entregar e terminar essas cartas, porque você não é confiável, né? Primeiramente. Aí ele não fala para o Jung mais, ele fala para o Binswanger. Binswanger, descobri uma coisa aqui, cara, que agora eu tô ferrado. Não somente o reprimido, mas também o aspecto dominante de nossa vida mental, a essência do nosso ego é inconsciente, Binswanger. Eu acabo entregando ao Jung coisas, acreditando nele, e eu não percebo que o que eu estou entregando é prejudicial a mim. O que ele fala para o Jung é que o Jung é um traidor. E o que ele fala para o Binswanger, não para o Jung, é a gente se trai a si próprio, confiando no outro. Jung revelou, em 1912, o erro de Freud com a teoria da libido. Freud vai perceber que Jung o estava passando pelo verso e tomando sua dianteira, o que se permite devido ao inconsciente existente no eu. O eu, enquanto recebe lisonjas, como se fosse tiro vivo, né? Ele vai recebendo elogios para ser enganado. Nesse momento, ele é passado pelo verso sem perceber essa passagem e ainda colabora para que isso ocorra.
Freud, o homem que sabia do inconsciente, teria que ter deslocado esse inconsciente para o inconsciente no eu, que nesse trabalho denomina o inconsciente narcísico. Narciso ou é inconsciente das consequências do que se passa, ou então, no momento da ação, não quer levar em consideração essas consequências, podendo ser mais tarde cobrado por isso. Por que que você foi? Aí você, né? Por que que você acreditou nele? Você estava sonâmbulo, né? Estava hipnotizado? O propósito nosso hoje, então, foi trazer aqui no grupo de casos clínicos como que a existência do narcisismo dificulta a própria análise. O próprio inventor da psicanálise não teve como ter uma vacina contra aquilo que passa despercebido a ele mesmo. Motivo depois de ódio, de vingança, de doença, ou de saber aprender com os próprios erros, né? Nós vamos parar por aqui. A maioria do pessoal do grupo de estudo não simpatizou muito com essa ideia, né? Talvez não compreendeu. O grupo de psicanalista que queria ver os colegas psicanalistas do grupo que queriam ver um caso clínico, queriam ver ao modo antigo, e continua sendo ao modo antigo, né? Está sendo até interessante a gente ver, porque só interessa ver, pelo que eu vi, Juliana, e agora só sobrou nossa turma aqui, né? A Vera, o Roberto, o Ricardo, Loucos por Literatura, Elisângela, da Casel Organizadores, Juliana, Jairo e a Ana e o Adriano, que chegou agora. Ele só interessa ver, pelo que eu estou vendo, Adriano, a apresentação de caso clínico em que o analista, suposto analista aqui, chega mostrando uma situação de um paciente que não está presente. O analista pode falar o que ele quiser e o paciente não está presente para contestar nada. Parece que buscam, então, repetir os casos clínicos antigos, onde o analista se exibe, se mostra como aquele que resolve o problema do paciente, muitas vezes resolve mesmo. Mas a questão do narcisismo envolvendo a relação do analista com o paciente, que muitas vezes engana o próprio analista, dizendo coisas inverídicas que o analista pensa que está conduzindo uma análise, mas está no caminho falso. A gente queria mostrar a necessidade, como perguntou o Melk na última reunião, como é que foi a pergunta dele? Teria que atualizar a psicanálise, né? Rever a psicanálise, invalidar aquilo que ela propõe e trazer por necessidade de compreender que essa frase aqui, né? Vou voltar nela para dar por encerrado. Vai passando no meio da linguagem. Há uma dificuldade enorme na compreensão da linguagem, de onde se conclui que o inconsciente está na própria linguagem. Quando o Corrêa não percebe que a Maria Rita está enganando ele, quando o Freud não percebe que o Jung está enganando ele, e vai embora por aí afora. Se a gente fosse colocar, para não perder todas as esperanças na psicologia e na psicanálise, se a gente fosse colocar, poderia dizer assim, tem aquele Adelmo abestalhado, engenheiro que não conseguia perceber nada desse jogo de palavras, precisou fazer essa caminhada toda para compreender isso aqui, que agora escreve, né? Eu agora sou autor dessa frase, né? Antes eu jamais entenderia essa frase. Então, também há um ganho quando você sai sai da caverna do Platão, né? Quando você sai da caverna e deixa de ser esse estúpido aqui, né? Que nós começamos hoje com esse relato, né? Vou dar por encerrado, terminando de ler esse relato aqui, tá? Em 2003, meu marido estava muito agressivo, gritando, sentando a cadeira na parede, fazendo buraco no armário, dando soco na mesa, e eu resolvi me separar. Só que ela não diz o motivo do marido estar tão nervoso.
Não diz o motivo, ela só fala as razões dela, tá vendo? Para o público, né? A outra parte tinha que dizer assim, por que motivo essa pessoa estava tão nervosa, né? Com 3 crianças pequenas em casa e a esposa viajando para congresso e viajando, depois de deixar 3 neném na mão do marido. O homem, sem capacidade nenhuma de fazer o jogo de palavras que precisa saber fazer, reagia dessa maneira. Comuniquei a minha mãe, comuniquei a família dele, então um relato aqui virou tudo assim, eu fui a primeira engenheira em Carnavale, né? Virou... Todo ele é falso, né? Todo um jogo de cena assim, comuniquei a todo mundo que ia me separar. Ele, então, veio pedir para a gente não separar por causa de... Tá vendo? Ela não... Tudo é ele, né? Muito tempo fizemos terapia com uma psicóloga em 84 e eu pedia para fazer de novo. Ele não achava necessário. Então, com a minha decisão de separação, ele propôs fazermos terapia de casal, tentar salvar esse casamento que está um inferno, né? Ele lá era bonzinho, não tinha nada, era eu, então comecei a falar, na minha opinião, quem era ele com fatos e dados, o que ele estava fazendo comigo. Aí ela soltou o veneno todinho, né? De repente, fui chamada pelo terapeuta dele, seu marido está se desestruturando, possível suicídio, surto, parar imediatamente com terapia de casal. Aqui, na verdade, foi uma armadilha que a esposa feminista fez junto com a psicanalista também feminista, que queria o quê? Provocar um surto, um choque psicológico, né? É muito interessante a convivência da gente quando você analisa, assim, a relação hoje de empoderamento da mulher e do homem, onde nenhum dos dois são fracos, tem que ser 2 pessoas muito fortes, né? Roberto está, de vez em quando, soltando, assim, uns comentários dele sobre isso. Como que você precisa ser forte para não fazer uma loucura nas relações atuais, tá? O grupo convidou a gente para fazer uma apresentação de caso clínico, mas eu acho que eu não soube transmitir também, eu estou muito avançado, né? A turma está no nível mais ingênuo ainda, deixa eu falar. Dá para encerrado hoje, 9h15, agradecer quem veio. Os convidados são os mesmos do nosso grupo de estudos, né? Os demais saíram todos, porque... Valeu, Ricardo, boa noite, Só Roberto. uma duvidazinha assim, antes de você sair. Então, assim, a questão que ficou aqui na minha cabeça é que a pessoa, né, que estava tentando suicídio, né, então foi fazer psicologia para poder superar, se conhecer. A questão que fica é qual foi o pulo do gato, digamos, ali, que a pessoa conseguiu passar de uma ignorância total de si mesma, né, já que a análise provocou aquele ruptura lacaniana, digamos assim, um pouco mais ampliada. Como é que essa pessoa se reorganizou? Porque ficou para mim assim, só essa dúvida, porque depois você passou para questões realmente literárias, e essa dúvida ela foi ficando, na minha opinião, foi ficando diluída. Então, assim, de que maneira a psicanálise, o método psicanalítico ajudou essa pessoa a se reorganizar e a seguir adiante? Essa é um pouco a questão. Pergunta ótima, porque a dúvida fica, passa no meio, a gente não percebe que não foi claro, né? Mas vamos voltar, porque o pulo do gato, justamente que você perguntou, né? Em que instante que veio o despertar, né? Esse despertar que você disse, ele veio aqui, quer ver? Nessa passagem aqui tem. Uhum. Vamos botar aqui, vamos botar melhor um pouco aqui. Ah, tá. Engenheiro civil, né? Mestrado em ciência e sistema, trabalhou na Vale, de onde saiu para ser microempresário, graduou em psicologia. Quando teve aquele problema em 2003, procurou a psicologia. Tá. Foi estudar filosofia, pode estudar teologia, pode estudar o inferno, né? Mas não vai aprender nada. Fez análise por 13 anos seguidos com o mesmo analista, tá? 2 vezes por semana, R$200 uma consulta. Numa noite de cartéis,
apresentando um trabalho onde dizia que a psicanálise é um modo de filosofia praticado em divã, em ambiente fechado, o analista do sujeito diz o seguinte: você não pode falar que a psicanálise é uma filosofia. Tá? Nesse instante que veio o Eureka. Que é o quê? A incidência do analista fora do consultório, lá numa conferência, dizendo que o paciente dele não podia falar uma coisa, por que não pode falar? A psicanálise é justamente uma filosofia, uma conversa que se desenrola num ambiente fechado, num divã, e foi o erro de Freud com o narcisismo, né? Como eu já vinha mais ou menos atento ao erro de Freud com o narcisismo, eu vi um erro do analista aqui, entende? Por que não pode falar? Por que ele sentiu ferido no narcisismo psicanalítico da psicanálise, assim, no amor que ela tem pela preservação do saber dela e dizer que não é uma filosofia, como se pudesse, sim, como se fosse uma ofensa dizer que a psicanálise é uma filosofia. O analista correu para defender a psicanálise. Nesse instante, você saiu da caverna, entende? E tinha um segredinho ali que ele não podia perder. Na verdade, ele queria manter o domínio sobre o paciente. Tá? Aí que tá, Jário. Quer manter o domínio assim, você não pode falar certas coisas. Calma aí, gente. O velho, né, já 13 anos vindo fazer aqui num blá 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 enorme, você nunca encontra a razão das coisas. A razão das coisas está: Maria G roubou um potinho de creme e suicidou-se. A Delva falou que a psicanálise é uma filosofia, o analista ficou nervoso. Quer dizer, a gente está vendo, então, que o famoso desrespeito é uma incompreensão. Tá? Você toma uma ofensa como se aquilo fosse... entende? E não é nada, né? A mesma ofensa que teve Guimarães Rosa. Veja aqui. Quer dizer, aqui o Guimarães Rosa não foi nenhum analista, não. Ele leu o Machado de Assis errado, né? Ele tomou vergonha na cara, porque ele vê o ego dele ferido ao ler um grande pensador como Machado, e ele é um homem inteligentíssimo. Nesse instante, Jairo, o Guimarães Rosa está, assim, no nível pequenininho. Ele se julga grande, criticando o Machado, né? Uhum. Mas ao criticar Machado dessa maneira, achando-se maior, ele está menor, porque não está vendo o tamanho de Machado. Nesse instante que tem uma diferença de ego, né? Aí ele inverte tudo e vai admirar o Machado. Quer dizer, na vida, então, da gente, tudo seria o quê? Essa inveja que a gente tem do outro melhor, superior, né? Essa diferença, assim, de achar que... Eu achando que meu analista sabia muita coisa, não sabia era nada. Eu achando que meu analista soubesse muita coisa, 13 anos, né? E o Adriano, que entrou agora, ele é empresário, né? Faz sempre as continhas, R$400, 52 semanas, 13 anos. Eu paguei R$270 mil. Não foi inutilmente, foi para saber que o Guimarães aqui, ó, o analista se considerava muito maior do que o paciente. Aqui o Guimarães, se achando muito maior que o Machado, foi ver era menor. O analista se achando muito maior que o Adelmo. Por quê? Porque não podia falar que a psicanálise é uma filosofia. Aí o Adelmo foi descobrir o narcisismo da psicanálise e publicou um livro que agora gerou o contrário dentro da psicanálise. Tá, mas o Adelmo deixou de quebrar as mesas, de chutar a parede, de quebrar tudo. Ah, não, aí compreendeu também, assim, não, diga assim, porque se a queixa do paciente inicial, do Adelmo, paciente, né, era esse desequilíbrio todo ali, né, do ponto de vista da agressividade, que era incontida, era compulsiva, né, então existe aí uma questão clínica evidente, né, antes de surgir o narcisismo, na minha opinião, antes de surgir o discurso do narcisismo. Porque assim, eu tenho uma prática clínica só de 1 ano e meio. Aí depois que eu vim aqui para Santa Catarina, e aí eu não consegui mais
ir para a clínica, que eu sou padre, né? Então, assim, aqui a atividade está muito forte, está muito intensa e eu não consigo voltar para a clínica. Eu tenho 4 pacientes online. Ah, tá. Então, eu fechei só esses 4 porque eu não tenho tempo. Mas, enfim, como eu sou iniciante ainda nesse campo, eu fico curioso para saber, né, do resultado. Eu sei que o resultado não é uma cura, né? Mas, assim, eu sei que o Adelmo, o paciente, você elaborou, desembocou no narcisismo, mas enquanto, entre aspas, psicopatologia aí, né, como é que a análise ajudou a fazer essa travessia, né, esse deslocamento aí de uma agressividade para um escritor, para a elaboração da escrita, para um O equilíbrio comentário aqui é maior? interessante, Jário. Você tem perguntas ótimas. Se pudesse participar mais vezes, aprenderia até para a própria clínica e dividiria conhecimentos com a gente. Agora, você já disse, o tempo está curto, né? Mas eu diria o seguinte, Jário. Aqui, assim, salvo pelo narcisismo, por esse estudo, tá? Porque o tipo a comprar uma metralhadora e fuzilar, mesmo depois desse tempo todo de tratamento e tudo, porque você vê uma traição miserável acontecendo, né? Publica um documento, Minha Vida como Psicótico. Eu falei reuni meus 3 filhos na minha casa e falei o seguinte, meus filhos, eu vou falar o seguinte, ou eu escrevo um livro, ou mato a mãe de vocês. O que vocês preferem? Pai, escreve logo esse livro. Tá? Escreve logo esse livro. Porque estava assim, uma pressão para não publicar nada. Vai para debaixo do tapete, Adelmo, abafa, esconde, não precisa. Arranja outra mulher, vai viajar para a Europa, você tem dinheiro, vai estudar alemão, vai ler a Bíblia, vai ler o cacete, mas não fala nada. Aí eu falei o seguinte, ou eu mato a mãe de vocês, ou publico um livro. Ah, então publica esse livro, pai. Deixa a gente falar com a mamãe lá. O papai, ou ele mata você, ou publica um livro. O que você prefere? Ah, então deixa ele escrever. Quer dizer, como é que você sai de uma situação dessa, Jário? Porque a gente está vendo toda hora suicídio, né? Crimes, onde a pessoa não tem argumento de linguagem, assim, não consegue dizer o que está se passando. É preciso dar uma oportunidade para dizer também, né? Eu imagino o quanto que você escuta. Tá? Gente desesperada, doutor Padre Jairo, o que eu faço? A pessoa ali sem saber. Tá? E você recomenda uma oração, voltar de novo, que você não vai atender a massa, assim como se fosse individualmente. Mas como é que faz, entende? Há um pânico na pessoa, dentro da família, ela não sabe como ela faz para sair daquela caverna de Platão ali, né? Quando sai um ou outro, ele fica mais esperto e passa a ser orientador daqueles que estão perdidos. Né? Mais ou menos isso que a gente faz. Agora, a solução para o ódio, assim, para a raiva, isso não existe, né? O instinto, ele é sempre... Você se sente traído, Jairo? Como é que você reage quando alguém te trai? Tá? Como é que você, Jairo, reage se você fala uma coisa para um amigo, ele vai falar para o outro que vem te falar assim, você falou isso de mim, Jairo? Seu amigo te traiu a confiança. O que você vai fazer com ele? Não conversa mais, não abre o jogo mais, ou dá uma bronca nele e fala assim, rapaz, eu te falei umas coisas, você falou para o outro lá. Então, é a relação humana, né? Eu acho que não tem tratamento, já. É você conseguir sempre ir negociando, viu? Com muita dificuldade, né? Nem nós temos resposta. Nem nós temos essa resposta, né? Verdade. O Papa Francisco foi claro quando ele disse, naquela explosão lá em Paris, que morreram 11, estavam fazendo bagunça demais com o Alcorão, o Papa Francisco falou o quê? Mexe com a minha mãe que eu dou um soco na cara. Aí. O Papa Francisco disse isso, né? Mexe com a minha mãe, rasga a Bíblia na minha frente, que você vai ver um homem nervoso. É isso. Não tem cura, não, isso aí. É um instinto humano, né? Da medida em que a gente consegue não se destruir, não meter a cara no álcool, e nem... já tá bom demais, né? Obrigado. Valeu. Então, vamos dar para o encerrado hoje. Agradeço quem veio, né? Muito obrigado, quem ficou até esse final. Ana Patrícia, obrigado muito por ter vindo hoje, tá, Ana? Você tinha assumido, né? Prometi, Ana, que eu estou melhor um pouco do que lá no início, que eu estava muito nervoso. Você achou melhor, Ana, ou continua igual? A Ana, muito cuidadosa com as palavras, tinha um certo aborrecimento quando eu me exaltava muito. Espero ter melhorado, tá bom, Ana? Você está melhorando, né? Tá bom. Obrigado, minha analista. Ó, a Ana é minha analista agora, viu? Melhorei um pouco, né? Obrigado, Ana. Boa noite, Jário. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Adriano.
A praticidade do suicida é sempre sem igual, né? Porque a praticidade do suicida, assim, resolve, né, Ana? Né, Vera? É prático, né? Não tem igual. Que frase maravilhosa, tá vendo? Essas mulheres com inteligência, assim, elas tinham que vir mais aqui, ó. Vou guardar essa frase, hein? A praticidade do suicida é sempre sem igual. Que coisa linda, né? É prático, né? Você dá um tiro, mata, resolve a análise todinha. Valeu, Vera. Obrigado por ter vindo, hein? Ai, ai. Dá por encerrado. Boa noite.